farei a explanação em duas partes. Uma, atendendo especificamente ao título, falar sobre Constituição e o futuro do Estado, notadamente do Estado-administração. E o segundo, farei um brevíssimo balanço, em 7 tópicos, sobre os 30 anos da Carta, para tentar evidenciar aos senhores que o balanço é superavitário. E penso que nós temos que dizer isto no momento em que se fala em mini-constituinte, constituinte e outros equívocos que lançariam, a meu juízo, o país num caldo de volatilidade, de turbulência que o país não comporta. Pelo menos não nesse momento. Bem, então esse é o meu projeto. Em primeiro plano, queria indagar aos senhores se vocês acham que a Constituição de 88 é um contrato intergeracional. Para mim, toda a Constituição tem de ser um bom contrato intergeracional. Essa é uma boa pergunta para esse momento. Há um autor, Tremel, que tem um artigo que vocês podem baixar, exatamente com isso. Constituição como contrato intergeracional, flexível ou rígida. Uma boa Constituição que sirva como contrato intergeracional, ela tem que ter flexibilidade. Então, a pergunta é esta. A nossa tem? Vamos dar uma olhadinha. Eu podia dar muitos argumentos a favor da resposta afirmativa, mas eu darei um só. Vamos apanhar exatamente a evolução do direito administrativo. Em 88, nós tínhamos no Brasil um clima de grande irresponsabilidade fiscal, etc. Né? Vale a pena vocês examinarem os muito jovens, vejo aqui vários estudantes ou jovens, né? Leiam, para começar, um livro chamado Os Segredos da Constituinte. Tá? É uma coletânea de entrevistas com personalidades muito interessantes da época que tiveram um papel importante. É um bom início. Vários dos segredos não estão ali, mas, enfim, depois converse conosco, a gente eventualmente conta alguns a mais. Mas era um clima ainda muito antigo, muito, vamos ser francos, né? Muito antiquado, mais do que antigo. Em 88, eu participei, fiz um livro chamado Manifesto pela Constituinte. Eu era muito menino, o livro foi prefaciado pelo Paulo Brossari. Eu, por exemplo, defendia, à época, não com muita convicção de que isso fosse viável, uma Constituinte exclusiva, mas achava que tinha que marcar posição. Aliás, era a posição da nossa OAB. Grandes figuras, Raimundo Fauro, sempre é bom, estando nessa casa, evocar para enaltecer. Pois bem, mas naquele clima todo, qual era a visão que se tinha do direito administrativo? Era da velha administração pública, engessada, burocrática. Vocês vão dizer, mas ainda é... Não, calma, estou falando de outra coisa. Era a administração pública com a ideia de que o cidadão era administrado. Já ouviram falar disso? Não. Administrado, é um sujeito passivo, cliente nas relações de administração pública. Uma relação autoritária. Essa é a verdade. E não era só do Brasil. Muito bem. 88. 98, houve um surto aqui no Brasil chamado New Public Management. Então, o Brasil descobriu, entre aspas, a eficiência. Né? E lá se foi a carta para ser emendada. Foi uma das 99 emendas constitucionais, mais 6 revisionais, então temos 105 emendas. Uma delas é a 19, que vocês todos conhecem. E essa 19, aspas, mostrou que a Constituição era flexível, porque foi aceita essa ideia, errada, mas foi aceita, dos anos 90, de que era importante que a administração pública fosse eficiente. E por que eu digo que essa ideia está errada? Porque ela é, filosoficamente, algo que hoje ninguém mais deveria aceitar. Eficiência não serve para nada, gente. O que serve é a eficiência conjugada, que está no 37, conjugada à eficácia, que está no 74. Portanto, é a eficácia, a obtenção de resultados constitucionalmente legítimos. A eficiência por si só pode ser maligna, e costuma ser-lo. Há um livro clássico do final do século XIX,
Jevons é o autor. Vocês podem baixar um livro clássico, domínio público, chamado The Coal Question, a questão do carvão. E ele já mostra ali o famoso paradoxo de Jevons. Não raro, quanto maior a eficiência, pior, porque vai aumentar a poluição, vai aumentar o conjunto de danos causados por esse tipo de energia. Vocês percebem? Então, a eficiência em si não quer dizer absolutamente nada. Ela tem que estar subordinada à eficácia. E, curiosamente, a eficácia está na nossa carta. Não é só a eficiência. E já estava lá, desde 88, no outro lugar, no artigo 74, dirigido à administração pública. Eu sou um dos poucos administrativistas que descobriu isso, agora está todo mundo dizendo. Mas estava lá, escondidinho. Muito bem. Eis que, nos anos 2000, e 2000 mesmo, a New Public Management cai em desgraça. Demora para chegar a notícia ao Brasil, mas ela caiu em desgraça, mundialmente, assim, nos centros de ponta, em nome de uma outra posição, que é a New Public Service. Eu olho para a Constituição, com o mesmo texto, e consigo enxergar nisso com total facilidade. Essa é a tese de que ela é flexível, hermeneuticamente. Qual é a ideia do New Public Service? Agora, o cidadão não é mais passivo, ele é o centro das relações de administração pública. Já é um senhor progresso, né? Aí, categorias como eficácia vão aparecer, etc. A nossa Constituição dá guarida à New Public Service. Só que a New Public Service, que é de 2000, já está velha. Viu como é importante a Constituição ser flexível? Para que ela seja um contrato intergeracional, ela tem que ser tremendo. Ela tem que ser flexível. Aí, então, hoje, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a administração pública tem de ser digital. Digital. E há um relato de 2018 sobre esse tema da OCDE em relação ao Brasil. E uma das ideias centrais, nem sempre concordo com a OCDE, mas nesse caso concordo, uma das ideias centrais desse documento, que vale a pena ver, revisando a governança digital no Brasil, é a seguinte: o usuário não é mais o centro da relação de administração pública. Isso já foi. Foi importante dizer isso. Foi, mas já foi, já é passado. O usuário agora tem que ser o definidor das políticas públicas. Muito bem. E aqui eu vou fazer o teste supremo para responder a minha primeira pergunta, sobre se ela é um bom contrato intergeracional ou não, ou se nós precisamos abandoná-la, como alguns preconizam. Primeiro teste. Saiu agora há pouco a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. E lá existe um mecanismo chamado avaliação continuada de políticas públicas. Como fazer isso, se não com aplicativos, se não com uma administração pública digital, ou então isso vai continuar apenas no papel, no velho papel. A administração analógica tem de sair do mapa. Tudo que puder ser serviço público digital tem que ter preferência. Tudo que puder ser autosserviço é emancipatório. Essa é a nova visão. A Lei de Defesa do Usuário é constitucional ou não é? Claro que é. Claro que é. E agora o segundo ponto do meu teste. Eu fiz agora uma minuta que foi para uma comissão de juristas designada pela Câmara de Deputados, presidida por um ministro do TCU, propondo inovações legislativas relevantes para a melhoria do controle e da eficácia da gestão pública brasileira. E um dos nossos projetos, são 4, mas um dos nossos projetos concerne exatamente a Lei dos Serviços Públicos Digitais. E eu fiz uma coisa que eu recomendo muito vivamente a todos vocês. Cada vez mais eu tenho defendido isso, professorinho. O estudo da legística. Legística, o estudo científico da produção das leis. Isso é um campo extraordinário, obrigatório no Canadá. Nós, aqui no Brasil, temos que introduzir cada vez mais a disciplina legística. E eu não me refiro só à legística, senão que também à legisprudência. Está certo? Está na hora de pautar isso. Nós não podemos continuar achando que o Congresso Nacional tem de ser um lugar que a gente mantém uma certa distância asséptica, porque não é assim que funciona a vida.
Muito bem. E lá eu defendo a avaliação de impactos legislativos com base nesses meus estudos legísticos, me convenci de que isso é fundamental. Tem um checklist. E passou um PL na Câmara, no Senado, perdão, determinando a obrigatoriedade agora de avaliação de impacto legislativo. Baixem o texto, estou falando como se fosse uma aula e não conferência, para aproveitar, dando textos. Baixem um texto que é do Senado, que é free, não é? Chamado Avaliação de Impacto Legislativo. São consultores muito bons do Senado, alguns dos nossos queridos amigos professores, de muito boa qualidade, chamado Avaliação de Impacto Legislativo. E ali tem um checklist. Eu submeti o nosso PL, que ainda está em debate interno, mas eu submeti o nosso PL à avaliação de impacto legislativo. Não é? E uma das perguntas primeiras é se isso é compatível com a Constituição. Claro que é compatível com a Constituição. Foi talvez a resposta mais fácil de dar na avaliação de impacto. Tem outras questões bem mais complexas do que essa. Portanto, primeira parte da minha indagação está resolvida, eu penso, né? Não sei se todos estão de acordo, mas a ideia é que a nossa Constituição, a despeito de 105 emendas constitucionais que, digamos assim, alteraram um pouquinho a sua fisionomia, hermeneuticamente é flexível o bastante, embora tenha que ter um núcleo de intangibilidade também, mas hermeneuticamente ela é flexível o bastante para dar conta da administração pública digital, que é a administração pública da quarta revolução industrial. Sobre esse tema, aliás, eu falei no nosso congresso recentíssimo, memorável, realizado aqui em Florianópolis. Segundo ponto. No Brasil tem se falado na doutrina constitucional de resiliência constitucional. Não, eu acho que está bem o termo, embora eu prefiro outro termo, prefiro a resistência constitucional. Há um livro que eu recomendo a vocês, chamado The Endurance of National Constitutions. Vale a pena ler, de Tom Ginsburg e outros. E ali, novamente, quais são as constituições que se mostram, no direito comparado, resistentes? Quais são os mecanismos que permitem dizer que uma Constituição é resistente, e, portanto, duradoura, e, portanto, não precisa de uma constituinte ou uma mini-constituinte? Inclusão, novamente, vai aparecer flexibilidade e especificidade. Eu não vou ter tempo aqui de fazer o teste. A nossa carta passa, desde que analisada à luz dos seus propósitos, que é melhor do que falar em análise consequencial, é analisar propósitos e impactos, na minha opinião, ela passa incólume no teste de resistência. Portanto, novas diretrizes para o Estado, a administração e para o Estado futuro são fundamentais. Nós temos que construir, nós temos que reinventar a democracia. Só isso que está em jogo. Não é pouca coisa, né? Nós temos que reimaginar o Estado democrático de direito. A literatura sobre isso recente é notável, porque o mal-estar é mundial. Mas é um mal-estar interessante, porque isso não vem funcionando bem há muito tempo. Então, vocês veem coisas como um belga escrevendo Against Elections, e, na verdade, ele está propondo a retomada da democracia grega. Vocês veem literatura como, por exemplo, Democracy versus People, que estão preocupadíssimos, esses vários livros recentes, como as democracias morrem, como as democracias terminam, etc., com o fenômeno da democracia iliberal, que é um fenômeno preocupante mundial. Mas, ao mesmo tempo que isso preocupa, nós não podemos ser reacionários, nós temos que entender a mensagem. Qual é a mensagem subjacente? Temos de reinventar quem? Nós, não os extremistas. Nós, os que primamos pela racionalidade intersubjetiva, pelo diálogo, pela avaliação consequencial de longo prazo, preditiva, nós é que temos que reinventar o jogo democrático. A nossa Constituição comporta ou não comporta esta reimaginação? Até o final do ano deve sair um ensaio meu sobre esse tópico, né? Dimensão jurídico-política da sustentabilidade e a reimaginação do Estado democrático. O presidente da mesa fica incumbido de passar para todos os interessados. Pode ser, professor, querido? Muito bem. E também no nosso GDIP, né?
Nosso GDIP está à disposição para os interessados. Então, vejam, senhores, avaliação ex ante de impactos de políticas públicas passa pela nossa Constituição? É absorvida essa ideia pela nossa Constituição? Essa é uma das 4 ideias, além dos serviços públicos digitais, que nós estamos propondo. O dever de motivação explícita, clara e concluente, que está no artigo 50 da Lei de Processo Administrativo, já é insuficiente. Ainda é um progresso extraordinário, mas já é insuficiente. Agora nós temos que acompanhar isso de avaliação de impactos. E não é só nas agências reguladoras. Toda decisão pública relevante tem de estar acompanhada e embasada ex ante em avaliação de impactos das políticas públicas. Claro que isso passa pela Constituição. A arbitragem no direito público passa pela Constituição, passa com várias doses de cautela. Em outra ocasião podemos debater isso em profundidade, mas passa. Com todo o resguardo ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e a princípios que se aplicam ao direito administrativo na arbitragem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Faremos agora um grande congresso da AGU só sobre esse tópico, a arbitragem do direito público. Ela não é uma arbitragem como outra qualquer, mas ela passa com essas cautelas, não é mesmo? Passa, e é um texto meu que vocês podem baixar, publicado pela RDA, Revista de Direito Administrativo da FGV. Podem baixar. A FGV autoriza. Chamado Direito Administrativo Não Adversarial. Tudo que puder ser resolvido na via consensual tem prioridade no nosso sistema. Em sintonia, aliás, com o que diz o CPC. Artigos 3º, 174, 175, por exemplo. Em sintonia com a deontologia ética do nosso Estatuto da OAB. O advogado é obrigado, eticamente, a, antes de mais nada, tentar uma solução consensual. Isso passa sob o crivo dos objetivos fundamentais da Constituição brasileira? Claro que passa. Não há, portanto, nada, absolutamente nada, até agora, que eu tenha visto que justifique uma turbulência extraordinariamente imprevisível, uma entropia institucional que seria uma aventura rumo a uma Constituinte. E notem, eu fiz questão de formular as perguntas dessa forma para não parecer que eu estou naquela linha de reacionarismo. Não estou protegendo direitos entrincheirados, né? Muito menos privilégio. Eu estou defendendo uma coisa muito mais profunda. Eu estou defendendo estabilidade para o avanço, estabilidade para a inovação, estabilidade para o serviço público digital, estabilidade para a avaliação ex ante de impacto de políticas públicas. Aliás, curiosamente, essa é uma tendência mundial, isso é direito público de ponta. Isso é século XXI. Segunda parte e última, pequeno balanço destes 30 aninhos. Eu disse a você, já antecipei um pouco o resultado, mas eu vou tentar convencê-los, persuadi-los de que o meu resultado está correto, que é o balanço é superavitário. Primeiro ponto. Tivemos, nesses 30 anos, mudanças impressionantes no mundo, né? Impensáveis para Ulisses Guimarães, por exemplo. Impensáveis. A web, só para dar 2 exemplos, a web, a internet já existia em 88. Acho que nenhum constituinte sabia bem disso, mas já existia, porque eu me lembro disso, eu sabia. É aí que está, mas não havia web. A web é de 89. Nós, hermeneutas atuais, não conseguimos imaginar quase o mundo fora desse contexto tecnológico, essa conectividade intensa. Vejam só, a Constituição resiste perfeitamente bem a isso. A Constituição resistiu à queda do Muro de Berlim, à queda da União Soviética. Mas o grande risco que ela corre hoje, para não dizer que eu estou falando só de aspectos positivos da Carta, é a sua
é o risco da democracia iliberal. Esse é um fantasma, um espectro que nos ronda todos no mundo. Esse é um espectro. Mas ela deu conta de assimilar essas mudanças impressionantes. Para não falar de mudanças dos últimos 10 anos, que se eu tivesse tempo, eu iria dar só as mudanças radicais que eu vejo nos últimos 10 anos. Por exemplo, o blockchain. É possível pensar o futuro sem pensar do direito, sem pensar o blockchain? Não é possível. A Constituição dá conta disso? Dá conta disso. Então, ela é superavitária. Ela sobrevive bem, ela é flexível, ela é resistente e ela é positiva. Mas ela consegue dar conta de terem antídotos suficientes das más interpretações que dela se fazem? Não. Mas aí eu tenho que ser justo com a Constituição brasileira. Nenhuma Constituição tem antídotos suficientes contra más interpretações. Culpar a Constituição de Weimar pelo que aconteceu em 1933 é um reducionismo perigoso. A culpa é de quem interpretou mal. A Constituição não existe em si mesma. O que existe como norma constitucional é a interpretação que se faz do texto, que tem certa alteridade, essa alteridade resiste, essa alteridade é flexível bastante para permanecer, mas ela depende de interpretação. Por isso, a minha preocupação enorme, em termos mundiais, não é com a eleição vizinha brasileira, é com a eleição de novembro americana. Estou preocupado com os reflexos de uma mudança hermenêutica profunda da Suprema Corte americana e o que isso representará culturalmente. Mas, tirando esse aspecto, mais 2 pontos. O que havia lá em 88, que ainda há hoje? Já havia muito ressentimento no ar. Havia muita nostalgia de um passado que nem tinha sido tão bom, né? Mas que a luta contra, vou usar o termo técnico, ditadura, fez com que nós, de certo modo, colocássemos o passado numa visão um pouco rósea demais. Isso tudo havia. Ressentimento havia, nacionalismo havia, populismo havia, irresponsabilidade fiscal havia. Significa, algumas coisas não mudaram de 88 para cá e deveriam ter mudado. Mas não é culpa da aniversariante. Se quiserem culpar alguém, não culpe também os professores de hermenêutica constitucional. Está na hora de fazermos uma reflexão mais profunda sobre a responsabilidade hermenêutica do Brasil. Nós todos podemos fazer muito mais do que fazemos, já ativamos muito, para além da disputa sobre excessos de judicial restraint ou judicial activism. Nós já fazemos muito com 196 da Constituição Federal, é uma verdade. Com 205 da Constituição Federal, com excessos, com erros, fazemos. Algumas instituições de Estado se afirmaram com excessos, com exagero, mas se afirmaram muito positivamente nesses 30 anos. A probidade, apesar de alguns moralismos, a probidade cresceu como princípio jurídico autônomo. E eu vejo isso como coisas muito promissoras, muito superavitárias. Mas o que eu queria dizer para a aniversariante é que nós, e aqui quero fazer referência, em homenagem ao professor Samuel, a um homônimo dele, Samuel Issacharoff. Ele tem um livro notável, chamado Fragile Democracies. Fragile Democracies. A nossa também ainda é uma democracia frágil. Ela é forte, ela resistiu a 2 impeachments tranquilamente, quer dizer, sem maiores sobressaltos, mas ela é uma democracia frágil, por uma razão, toda democracia é frágil. E, portanto, nós que somos intérpretes autênticos da Carta, somos, no sentido gaussiano, intérpretes autênticos da Carta, nós temos um dever enorme de defendê-la. Não no sentido de defender os seus equívocos, seus privilégios, aquilo que nela ainda existe, de, convenhamos, rugas que podem ser afastadas. O Colégio Pedro II é só uma delas.
Não precisa estar na carta, não fica bem. Para nós que circulamos pelo mundo, isso é um pouco constrangedor. Tira isso, isso é uma coisa simples. Dá para fazer ambulatorialmente. Agora, nós deveríamos criar uma nova cultura, e aí volta ao tema da logística para encerrar. Uma cultura que supere algo que é muito imatura no Brasil. Nós precisamos superar. A ordinarização da mudança constitucional é assustadora. Há uma pexemia, uma infecção de PECs. Tivemos mais de 2.000 PECs rejeitadas nesse período de 30 anos, e temos mais de 1.000 tramitando. E chega a ser constrangedor quando, mais de uma vez, eu ouvi: professor, vamos propor uma PEC? Com uma facilidade, eu diria, espantosa. A PEC, na minha visão simbólica, quase litúrgica, de apreço pela aniversariante, como um documento símbolo identitário de um país, a PEC deveria ser vista como a última coisa a se pensar. A hermenêutica vem sempre antes da alteração do texto. Não é porque 3/5, 2 turnos e 2 casas, isso é relativamente fácil de obter. Tanto que se obteve já no Brasil com muita, espantosa até facilidade. O que me preocupa é criarmos um outro tipo de dificuldade para pensar em PEC, que é a dificuldade da deferência para com a Constituição. Isso o Brasil precisa criar. Sem infantilismos, não é? Sem ter uma postura religiosa diante da Carta, não. Uma postura evolucionária, mas respeitosa, deferente. E não é só em relação à Carta, em relação a todos os que atuam no Estado brasileiro, em relação à sociedade brasileira, nós temos de ser mais deferentes. E aí conquistarmos aquela confiança, porque não pode haver deferência sem confiança mútua. Este é um debate que nós temos de fazer agora, para além dos extremismos pós-eleitoralmente. Conquistarmos certos consensos básicos, reitor, básicos, em torno do que merece deferência entre nós. A facilidade com que se criou no Brasil, por exemplo, a presunção, na prática, de ilegitimidade dos atos administrativos é chocante. Contrariando tudo que se ensina na doutrina, a presunção é de que o ato administrativo é ilegítimo. A presunção é de que o servidor público é desonesto. São várias presunções que nós fomos admitindo nesses 30 anos, que não são culpa da Constituição. E que nós podemos, devemos, alterar substancialmente nos próximos tempos. E a academia, e nós, nos nossos respectivos programas, e a nossa OAB, terá um papel decisivo. Aliás, isso é outra coisa que eu devo dizer, pensei até se deveria fazê-lo, mas vou fazê-lo. Está sendo gravado, é bom que seja. Está na hora de nós civilizarmos o presidencialismo brasileiro. Nós temos de ter muitos presidentes no Brasil, não um só. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente da OAB. Todos têm uma enorme responsabilidade de interlocução, de evitar o retrocesso civilizatório, que seria se nós, em lugar de avançarmos concretamente todos os itens, inclusive segurança pública, resolvêssemos partir para a selvageria ditatorial ou autocrática de uma democracia iliberal, ou de uma não-democracia. Portanto, eu quero muitos presidentes, no sentido etimológico, professor Samuel, e com isso encerro. Presidir, você sabe o que quer dizer Samuel? Posso dizer, professor Samuel? Etimologicamente, Samuel o teu nome é Deus, é só isso o nome dele. O teu nome é Deus, esse é o sentido. Esse é o sentido que eu revelei para ele hoje, foi uma epifania, ele está feliz até agora, assim. Agora eu vou revelar o que quer dizer presidir. E por isso eu digo que nós precisamos de mais presidentes no Brasil. Nós não podemos admitir essa concentração unipessoal das chefias de Estado e de governo e esse poder excessivo que verga qualquer ser humano. É um perigo isso para o ser humano. É um perigo
Até para o ser humano que tenha muita estrutura é um perigo. Presidir quer dizer aquele que vai à frente. E aí, professor, reitor, somos todos presidentes. Muito obrigado.